Olá, povo de Deus, graça e paz. Eu sou o pastor Bruno e eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa hora. O texto fica aqui em Mateus 14, nós vamos ler o versículo 27 a seguir, dizendo: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu quero que você leia também o versículo 36, que diz... versículo 33, que diz: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Esse texto fala muito comigo, é um dos meus textos favoritos. E durante um longo tempo eu tinha inúmeros questionamentos a respeito desse texto aqui. Vez ou outra eu sempre perguntava para Deus o porquê Pedro, em um cenário de pavor, de medo, teve a ousadia de desafiar Jesus dizendo: Senhor, se Tu és o Cristo, faça-me ter contigo por sobre as águas. Algo não fazia muito sentido para mim. Eu sempre me perguntava como pode um camarada que tem dúvida a respeito de uma coisa e para obter essa resposta coloca a própria vida em risco. Pedro tinha dúvidas se aquilo ali se tratava de Jesus ou de um fantasma. O texto vai dizer aqui no versículo 26 que os discípulos estavam com muito medo. A Bíblia diz que eles gritavam de medo. Só que Pedro se enche de coragem. E ele diz a partir do versículo 28, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Durante muito tempo pairou na minha mente essa dúvida. Por que Pedro arriscaria a própria vida para ter a convicção de que aquele homem era Jesus? E Jesus me respondeu esse meu questionamento e eu quero compartilhar com você nessa hora. É muito comum, na nossa caminhada cristã, nas nossas experiências espirituais com Cristo, nós chegarmos a um ponto de muitos questionamentos, igual quem nunca questionou o porquê de determinada situação, o porquê está passando por alguma situação de provação. Sabe, há alguns que, tendo longos anos de cristianismo, questionam até mesmo a fé. Aqui mesmo em Mateus há um texto que fala a respeito de João Batista. João Batista, aquele mesmo que batizou a Jesus Cristo, aquele que estava pregando, dizendo que depois dele haveria de vir um que ele não era digno de desatar as sandálias, que batizaria com fogo, e logo após ele tem a oportunidade, o privilégio de batizar a Cristo. Ele observa todos os acontecimentos espirituais, a pomba, o Espírito Santo, em forma de pomba, desce dos céus e entra em Cristo. Ele ouve dos céus, o próprio Cristo, o próprio Deus, testificar de Jesus Cristo dizendo: esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Ou seja, há todas essas evidências e agora João Batista está preso, está em uma situação de intensa provação e ele manda um dos seus discípulos perguntar a Cristo: você é o Filho de Deus ou nós devemos esperar outro? E aqui eu vejo Pedro buscando respostas. Eu acredito que muitas pessoas achavam muita coisa a respeito de Jesus Cristo. Os discípulos estavam caminhando com Jesus há um bom tempo e eles já tinham presenciado muitos milagres, já haviam presenciado muitos sinais. Só que eu acredito que ainda pairava uma dúvida no coração de Pedro. E quando Pedro diz: Senhor, se és tu, faça-me ter contigo por sobre as águas, ele faz diferente do que muitas pessoas quando têm dúvidas. Pedro se compromete totalmente para tentar mergulhar, extrair, para tentar buscar de fato uma experiência profunda, impactante, arrebatadora com Cristo. Ele diz: eu vou me doar completamente aqui.
Eu vou me comprometer completamente aqui na busca de saber se Ele é o Senhor, se Ele é Cristo. Sabe, eu estou em uma situação de desafio agora. Todos que estão à minha volta estão com medo, mas eu vejo nessa situação a oportunidade de viver um milagre, de viver aquilo que ninguém jamais ousou viver, de ter uma experiência que ninguém mais vai ter. Pedro, ele se coloca ali à disposição. Senhor, se é você, eu vou viver o milagre mais extraordinário da história. Sabe, e isso aqui alegra muito a minha alma. Isso aqui impacta o meu coração, porque o questionamento que Pedro faz a Cristo é um questionamento humilde. Ele queria conhecer Jesus, ele queria saber o que este relacionamento poderia promover, os milagres que este relacionamento poderia fazer em sua vida. E ele se compromete, ele realmente se aplica a viver esses milagres. E há humildade nesse pedido. Senhor, se és tu, faça-me ter contigo por sobre as águas. Sabe por que eu tenho tanta convicção disso? Porque se você ler Mateus capítulo 4, você vai observar Satanás fazendo o mesmo questionamento que Pedro fez a Jesus. Só que o questionamento de Satanás é regado por soberba, porque Satanás já é caído, ele está caído. E há um princípio espiritual aqui, que o Senhor abate o soberbo, ou seja, há soberba nas palavras de Satanás porque ele já é um ser caído. E aí ele pergunta a Jesus, se és o Filho de Deus, faça tornar essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se precipita-te daqui dessa montanha. Ou seja, a intenção de Satanás era a queda de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, na sua lei espiritual, que Deus ele exalta o humilde, porém abate o soberbo. E Pedro faz um questionamento aqui de humildade, porque o Senhor se revela para ele, o Senhor faz ele andar por sobre as águas. E eu tenho uma confirmação mais profunda disso no capítulo de número 16, que o texto diz que Jesus chega aos discípulos questionando o que estão dizendo por aí que eu sou. Aí uns falam, você para alguns é Elias. Aí o outro diz, para alguns você é um profeta. E aí Jesus pergunta, e o que vocês pensam que eu sou? Quem sou eu para vocês? Aí Pedro se levanta dizendo, essa eu sei. Pode deixar que eu respondo essa eu tenho convicção. O coração de Pedro queima porque ele se lembra de cada passo dado por cima das águas. Ele sabe que Cristo já havia se revelado para ele e ele não se esquece. O versículo 33 é lindo, porque lá no capítulo 14, versículo 33, o texto diz que eles se aproximam de Jesus depois de Pedro ter andado por sobre as águas e eles o adoram e eles começam a dizer, és verdadeiramente o Filho de Deus. Só que no capítulo 16 parece que eles esquecem. E só Pedro se lembra. Porque, irmão, a experiência que Jesus permitiu Pedro viver impactou o coração daquele homem de tal forma que ele não podia mais se esquecer de quem Jesus era. E aí ele responde com toda a convicção da alma dele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, esta revelação homem algum poderia te dar. Só Deus poderia te permitir ter essa revelação. E por causa disso, por causa da tua humildade, eu te elevo, eu te exalto. Eu mudo o teu nome. Teu nome não é mais Simão Barjonas. Ou seja, teu nome agora é Pedro. Tu és pedra, Pedro. E sobre esta pedra edifico a minha igreja. E te dou as chaves do reino. Tudo quanto ligares na terra será ligado também no céu. Isso aqui é tremendo. Pedro recebe o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Pedro recebe o poder da palavra profética, o poder de destravar os céus com o poder da palavra. Eu creio que é o mesmo poder que Cristo usa em Marcos capítulo 7, quando ele cura o surdo e gago de Decápolis. Ele suspira, olha os céus e diz, Efatá, ou seja, com o poder da palavra ele destrava os céus se abrem e há uma onda de milagres na vida daquele enfermo. O texto diz que ele começa a falar e a ouvir perfeitamente. O Senhor nos coloca nesta hora as chaves do reino, nesse tempo de ondas agitadas em que temos vivido, nesse tempo de intensa tribulação, o Senhor nos permite
crer e profetizar aquilo que já é realidade no mundo espiritual para nós. Neste momento, eu autorizo pela palavra profética as bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu determino a prosperidade do Senhor, porque nos céus, no mundo espiritual, não há pobreza. No mundo espiritual não há enfermidades. No mundo espiritual não há escassez. Então eu trago à existência aquilo que já é real no mundo espiritual para a tua vida, para a tua casa. E eu determino um tempo de destravar das portas. Eu determino em nome de Jesus um efatar de Deus sobre a tua vida. Busque humildemente experiências com Jesus neste momento. Mesmo que em intensa tempestade, mesmo que você tenha inúmeros companheiros com medo, atemorizados, tenha fé, se comprometa, diga: eu me coloco à disposição do teu agir, Senhor. Eu me comprometo para revelar o teu nome ao mundo, para revelar a tua glória às pessoas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és capaz de fazer aquilo que homem algum pode fazer. E assim você estará autorizado para viver os maiores milagres de toda a história. Deus tem milagres inéditos para manifestar na sua vida. Por isso, creia e viva para a glória de Deus. Deus abençoe.